Amém? Quem está com sono aí? Ninguém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja e a todos os nossos queridos internautas com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero inicialmente agradecer ao nosso Deus, quero agradecer ao nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene, quero agradecer ao nosso co-pastor Mateus Frazão, presbítero Eduardo, Johnny, e a todos os nossos irmãos aqui do altar, e a toda a amada igreja, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido nessa manhã, de trazer esse estudo bíblico, um estudo maravilhoso, sobre missões. Amém? Glória a Deus. Qual é o número da nossa lição nessa manhã? Qual é o número da nossa lição nessa manhã? 7. Vocês estão acordados, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus bem forte para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor sobre a lição. A nossa lição nessa manhã é responsabilidade da igreja com os missionários. Amém? A leitura bíblica, ela encontra-se em 1 Coríntios, no Evangelho de na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 9 a 14. Glória a Deus. Amém. Vamos ler. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? A igreja lê o versículo 10, por favor. Certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que ladra deve lacrar com esperança, e o que mergulha deve mergulhar com esperança de ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolham as carnais? 12. Todos participam desse poder sobre vós, porque não, mas justamente nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. O 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Vamos ler junto 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Glória a Deus. Lição de número 7, o texto áureo é, vamos ler todos juntos? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Verdade prática, é papel da igreja a responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa manhã, ministrando a palavra do Senhor, Senhor, Pai amado. Queremos clamar a Ti, Espírito Santo, que nos revista com poder e graça, que abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui no templo presente. Tira, Senhor, todo o cansaço, tira todo o sono, toda a distração, e que possamos, Senhor, aprender mais de Ti e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar os nossos internautas que estão nos assistindo, que estão acompanhando aqui conosco. Temos aqui Maria da Conceição também, Rufino, que o Senhor te abençoe. Amém, minha querida irmã. Glória a Deus. Irmãos, na lição passada nós estudamos a respeito das 3 formas
de envolvermos com missões. Quais são essas 3 formas? Orar, contribuir e ir ao campo missionário. Orar, contribuir e ir ao campo missionário. Nós aprendemos na lição passada que todos nós somos missionários, que todos nós, de alguma forma, podemos participar nessa obra missionária, de levar a palavra do Senhor a todas as nações, a todas as pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor Jesus. E nessa semana nós vamos estudar a respeito do cuidado integral do missionário e de sua família. Amém? Nós sabemos que toda a responsabilidade para com os nossos missionários que são enviados ao campo, ela é totalmente da igreja que os envia. E nós temos uma responsabilidade muito grande com isso, porque nós estamos enviando pessoas para o campo. E é muito sério quando você envia alguém a realizar algum trabalho num campo distante, missões transculturais, principalmente, em outros países, as pessoas a se acostumarem com a cultura, a se acostumarem com a temperatura, com o clima, com as pessoas, e se tiver família e filhos com as crianças nas escolas, é muito complicado. E é muito complicado também na área sentimental da pessoa. Ela está deixando para trás toda uma história, toda a sua vida, ela está abrindo mão de tudo isso, ela está abrindo a mão de parentes, da parentela, ela está abrindo mão de vizinhos, ela está abrindo mão de igreja, ela está abrindo mão de coisas que ela viveu até aí. Então, é muito sério. É muito sério. Nós precisamos, como igreja, nos preparar muito para enviarmos um missionário. E nessa manhã nós vamos estudar e nós vamos ver algumas coisas que a igreja tem que observar quando designa alguém para o campo missionário. Amém? Glória a Deus. Através dessa lição nós poderemos observar aleluia. A introdução dessa lição é o seguinte: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando, cuidando deles, enquanto atuarem no campo e também quando encerrarem a carreira. Esse cuidado deve ainda abranger o cônjuge e seus filhos, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, daremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e a sua família. Amém? É isso que eu falei. Para enviarmos alguém, tirarmos alguém do seu convívio, tirarmos alguém dos seus familiares, é muito sério. Nós precisamos de muita orientação do Senhor, precisamos de muita orientação, de muita oração, muito jejum e muito cuidado. Tópico primeiro aqui, a palavra-chave aqui é responsabilidade. O tópico primeiro é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Amém? O sistema de apoio ao missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Aleluia! Glória a Deus. O maior exemplo de todos esse processo de cuidados com os nossos missionários, ele foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra como homem. O Senhor Jesus, ele escolheu 12 apóstolos. Ele escolheu a dedo, ele escolheu de uma maneira muito específica, muito sábia. O que ele fez? Ele escolheu esses apóstolos, ele preparou esses apóstolos, ele treinou esses apóstolos por um período de 3 anos que conviveram junto com ele aqui na terra.
Esses apóstolos viveram com o Senhor Jesus, vendo o que Ele praticava, vendo as dificuldades, observando os milagres que Ele operava, as curas, todas as soluções que Jesus trazia ao povo, eles ficaram observando, estudando e colocando em prática. Então Jesus foi o maior mestre que nos ensina como devemos cuidar dos nossos missionários. Missões está no coração de Deus, que é a razão maior e o ponto de partida de toda a obra missionária. Não só no âmbito local, mas em todo o mundo, e que vai além de simplesmente pregar o Evangelho. Missões está no coração do nosso Deus. Ele quer que a igreja seja missionária. Nós precisamos ser missionários. Se nós ficarmos fechados aqui dentro dessas 4 paredes, nós vamos morrer. Nós vamos morrer inchados. Nós vamos morrer cheios de gordura espiritual. Mas não é isso que o nosso Deus quer. Deus quer que nós aprendemos aqui dentro, nos aperfeiçoamos e praticamos a sua palavra saindo por essas portas, pregando o Evangelho do Senhor. Precisamos ser missionários no nosso lar. Os nossos primeiros ganhadores, as primeiras pessoas que precisamos ganhar para Jesus é a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos pais, os nossos tios, os nossos parentes. Depois precisamos ser missionários lá no nosso local de trabalho. Nós precisamos ser missionários em todos os momentos da nossa vida. Lá no mercado, precisamos ser em viagens de turismo, de passeio, aonde quer que seja. E o Senhor, nosso Deus, Ele quer também que nós, nesta obra de missões, nós nos preocupamos somente com a palavra, em levar a palavra. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, como missionários do Senhor, quando formos para o campo, precisamos estar atentos às necessidades das pessoas que nós vamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos às suas necessidades básicas, nós precisamos estar atentos, instruindo essas pessoas que nós estamos pregando a palavra do Senhor, a como se comportar, a como ser, a estender a nossa mão a esses missionários, enquanto em suas crises, enquanto Satanás está oprimindo as suas almas e levando eles para o inferno, nós precisamos lá estender a nossa mão e levantar, ajudar esses missionários. Então, o nosso papel como missionário não é somente pregar a palavra do Senhor, mas é praticar uma ação social, é praticar, visitar esse missionário em seu lar, é praticar, conhecer as necessidades desse missionário e pregar para ele, ensinar para ele os preceitos e aquilo que o Senhor Jesus pretende que nós façamos aqui nessa terra. Precisamos estar atentos a isso. Fazer missões também significa o agir de Deus no mundo, em favor do próprio mundo, para que este mundo então o reconheça como sendo o único e verdadeiro Deus, dando a Ele toda a glória que ao seu nome que é devida. Amém? Nós precisamos levar a palavra de Deus a todo o mundo, para que o mundo possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Como eles irão saber que Jesus Cristo é o Senhor, se não tem quem leve a palavra dEle, se não tem quem explique a palavra do Senhor a essas pessoas? Então, nós precisamos ir, pregar o Evangelho, testemunhar e ter uma vida junto com essas pessoas. É mais complexo, muitas vezes, do que nós pensamos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui no item 2, o cuidado integral dos missionários. Amém? O cuidado integral do missionário é uma das atribuições da igreja que começa, primeiro, identificar a pessoa que poderá ser um missionário enviado. Preparar essa pessoa e enviar e cuidar dos seus missionários enquanto estiverem atuando e quando encerrar a sua carreira e retornar para a sua terra. É bastante complexo. O papel da igreja fundamental, primeiramente, é
observar aquele irmão que demonstra alguma vontade, que tenha alguma característica especial para ser um missionário a ser enviado. Ou então o irmão que se identifica e que se oferece para realizar esse trabalho para campo, que quer ir para campo. A igreja então, o papel dela é se aproximar dessa pessoa, desse irmão, conversar com ele, treiná-lo, ensiná-lo, capacitá-lo, mostrar a ele as dificuldades que é ser missionário, principalmente missões transculturais, outros países, outra terra, outro povo. É necessário que a igreja tenha a incumbência de mostrar a essa pessoa todos os detalhes, os prós e os contras, ensinando, educando, mostrando, quem sabe mandando ao campo, permanecer algum tempo lá, e depois ele retorna para a sua decisão final. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Preparar e depois enviar. Quando essa pessoa ela estiver preparada, nós devemos enviar ela para o campo, e ali também devemos acompanhá-la. Esse cuidado deve ainda abranger não somente o missionário, mas também todo o seu cônjuge e família. Nós temos responsabilidade, nosso caso aqui, não só com o pastor Jean que está lá, mas nós temos responsabilidade com a sua esposa, a pastora Franciele, com a Rebeca, com a Ana Elis, que estão lá, seus familiares. Nós temos responsabilidade sim, porque nós devemos considerar que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho possa ser desenvolvido o mais próximo possível do planejado. Veja bem, um exemplo que eu vou citar aqui é os nossos missionários que ali estão, pastor Jean, pastora Franciele, Ana Elis, Rebeca, pastor Marcelo, pastora Ana Carolina e o Zion. A igreja enviou esses missionários para lá. Nós tiramos esses missionários do nosso convívio. Nós tiramos esses missionários dos seus familiares aqui em Anápolis. Nós tiramos esses missionários dos seus parentes. Nós tiramos esses missionários dos seus lares, as esposas. Muitas esposas, eu tenho certeza do que eu estou falando, elas têm uma verdadeira paixão pelo seu lar, pela sua casa, né? São sonhos de infância, são sonhos de adolescência, casar, ter uma residência, possuir móveis bonitos, possuir uma estrutura bonita, onde criar a sua família. E a igreja, quando envia um missionário, tem que entender que ela está tirando esses benefícios, essa vida dessa pessoa. E esse missionário está indo para um campo transcultural, onde ele não tem muita informação. São povos diferentes, são línguas diferentes, são costumes diferentes. Os filhos participarão de escolas diferentes, o clima é diferente, tudo é diferente, a alimentação é diferente, os alimentos são diferentes, não são como os nossos alimentos aqui no Brasil. Então, devemos cuidar nesse sentido, para que o missionário possa se sentir totalmente amparado quando ele se dedicar à obra missionária em outra nação. Conclui-se aqui que a igreja precisa estar atenta à necessidade de cuidar adequadamente de seus missionários. Precisamos cuidar de todos esses detalhes. Nós temos exemplo agora da pastora Franciele enferma, nós ficamos doentes com ela. Muitos de nós ficamos enfermos juntamente com ela, nós sentimos a sua dor. Isso é maravilhoso. Nós devemos orar, jejuar, clamar, um clamor constantemente pela vida dela, mas não só pela enfermidade, em todos os sentidos, o bem-estar do missionário ali. Ele representa a igreja local ali naquele país. Por isso ele tem que se sentir seguro e tem que se sentir amado por nós. Ele tem que se sentir que a igreja está apoiando, que a igreja está orando, que a igreja está cuidando de todas as áreas da sua vida. Amém? Quando Jesus encerrou o seu ministério aqui na terra,
comissionou a igreja por meio de seus discípulos a continuarem a obra de anunciar as boas novas a toda criatura. Aleluia! Vamos ver, DCM, por favor, coloque aí o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ou então, amém, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, o que diz aí? Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus! É o ide do Senhor. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Ele estaria com nossos missionários, mas também Ele estaria com a igreja que está enviando o missionário para campo. Ele estaria conosco, mas nós precisamos estar atentos a desempenhar o nosso papel como igreja que enviou esses missionários para campo. Nós temos responsabilidade. O Senhor mandou que fizéssemos missões. Aleluia! Glória a Deus! No item 3 aqui, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Uma das maneiras como a igreja pode cumprir essa ordenança, é o que nós já falamos aqui, é identificar, capacitar e enviar o missionário para o campo de trabalho. É dever da igreja ter esse cuidado. Já falamos no início, mas voltamos aqui novamente a frisar esse detalhe de tamanha importância. Muitos de nós queremos ser missionários. Muitos de nós, às vezes, temos um espírito de aventura, um espírito de querer mudar, um espírito de querer começar tudo de novo, um espírito... Talvez nós tenhamos aceitado o Senhor Jesus Cristo há pouco tempo e nós queremos sair fazendo a obra do Senhor sem nos prepararmos adequadamente para isso. Então é importante esse treinamento, essa observação da igreja quanto à identificação, a capacitação desse missionário, desse irmão que quer fazer e também o envio desse missionário. Temos que arcar sim com todas as despesas, com todo o que gastarmos e o bem-estar do missionário aí no campo. Nesse processo a igreja tem a incumbência de cuidar de seus missionários e de sua família. Amém? Nós não podemos só pensar no caso do pastor Jean, do caso do pastor Marcelo. Eles têm as suas esposas, eles têm os seus filhos, e eles não vão abrir mão disso, deixar seus filhos para trás, a sua esposa para trás. Nós precisamos ajudá-los a encontrar ali um ponto de equilíbrio, onde eles possam ter uma qualidade ali de bem-estar, de vida, de cuidado próximo, muito próximo do que eles teriam aqui na sua cidade de origem. É muito importante esse cuidado, é muito importante esse treinamento, amém? Nós temos um livro que chama-se Valioso Demais para que se Perca. Esse livro, ele afirma num tópico a importância da interação de que 4 elementos básicos e vitais no processo de cuidado para com os nossos missionários. Primeiro, nós já falamos, é a seleção. Segundo, nós já falamos, é o treinamento. Terceiro, nós já falamos, é o envio. E o quarto é pastoreio. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Pastoreio. O nosso pastor tem sido muito sábio e dirigido por Deus. O nosso pastor está indo, o ano passado, pelo menos ele foi 3 vezes ao ano, ele ficou aproximadamente 90 a 100 dias, junto com os nossos missionários. Isso é muito bom, isso aqui é bíblico, isso aqui é mandamentos do Senhor, que nós devemos estar junto com ele, sim,
pastoreando eles necessitam de um pastor, eles necessitam de estar no campo tendo a orientação do pastor da igreja, que eles possam colocar em prática ali a visão da igreja, o que o nosso pastor faz, e nós temos certeza que isso está sendo feito ali na Europa, com muito carinho, com muita dedicação, e sob total orientação do Espírito Santo do Senhor. O nosso pastor tem sido um pastor tremendo, fantástico, porque ele não abre mão dos nossos missionários. Ele quer que a obra, tanto na Europa quanto aqui, possa se dizer, tudo é a igreja regional Formosa. Amém? Glória a Deus. Nós podemos entender isso. Muitas vezes nós temos dúvida, por que o pastor viaja tanto? Por que o pastor tem que ir tanto para a Europa? Sim, lá é a regional Formosa também. E ele precisa estar dando assistência como pai espiritual, como nosso pastor, como nosso guia, como nosso líder espiritual. Ele precisa estar ali junto com eles, abençoando, confortando, instruindo, tendo visões diferentes, sim, porque o Espírito Santo, toda vez que o nosso pastor vai aí, o nosso pastor tem visões diferentes, tem orientações diferentes, vinda dos céus, do Espírito Santo, tomadas de decisões, aonde abrir uma nova congregação, aonde abrir um outro ponto de pregação, o que tem que se fazer, o que está faltando, como pode melhorar. Então, nós temos uma assistência pastoral muito grande, muito forte, e ele é tremendo, é um pastor realmente missionário. Nós somos uma igreja missionária, e nós vamos crescer muito em nome de Jesus Cristo. Toda igreja missionária, ela está fazendo a obra do Senhor, tanto aqui quanto fora daqui, em outros países, missões regionais, estaduais, municipais, nacionais, transculturais. Nós devemos estar atentos e fazer missões. Nós somos uma igreja missionária. E nós damos graças a Deus, porque nós entendemos essa missão. Vocês podem observar que toda igreja que não é missionária, a tendência dela é falir, é esfriar na fé. É aquilo que eu falei para vocês. Se nós não sairmos daqui de dentro, dessas 4 paredes, nós vamos ficar inchados. Nós vamos aprender, que daqui a pouco nós vamos começar a regredir diante daquilo tudo que nós sabemos, porque nós não vamos colocar em prática, não temos mais ninguém para colocar em prática. Então, missões, ele é do coração de Deus, ele é instituído por Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Atos 1:8, DCM, por favor. Glória a Deus, aleluia. Atos 1:8, glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Nós estamos cumprindo aqui, Atos 1:8. Mas quando nós recebemos o Espírito, as virtudes do Espírito Santo que desce sobre nós, automaticamente nós seremos missionários. Nós queremos pregar a palavra de Deus a todos aqueles que não conhecem. Nós queremos levar a palavra de Deus a todo o povo que ainda não conhece. A nossa maior alegria, a maior alegria minha e da minha esposa Sônia, é quando uma alma se converte a Jesus Cristo. É quando uma alma aceita Jesus Cristo. Essa é a maior alegria. O resto não tem importância. Cargo não tem importância. Ministério não tem importância. Sim, tem importância para nós, e é a principal ênfase da nossa vida, é estendermos uma mão, arrancarmos uma alma que está nas mãos de Satanás, arrancarmos ela, salvarmos ela. Essa é a maior alegria das nossas vidas, e deve ser da igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. O missionário transcultural, principalmente, é o representante da igreja, e esta precisa dar-lhe todo o apoio necessário para que o trabalho por eles desenvolvido seja feito com excelência. Amém? Glória a Deus. Todo missionário transcultural, ele é o representante da igreja que o envia.
No nosso caso aqui, pastor Jean, pastor Marcelo, todos os outros pastores que ali estão, nas 4 congregações ali, nas 4 regionais ali de Portugal, na Espanha, na França, na Irlanda, e tem os nossos missionários ali. Eles são ali os representantes da nossa igreja. Amém? E qual é a nossa responsabilidade para com essas pessoas que estão ali nos representando? Primeiro, orarmos e jejuarmos por eles. Amém? Aleluia. Devemos orar e jejuar por eles, para que almas sejam alcançadas, para que eles consigam ali mostrar a grandeza, levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não o conhecem. Aleluia. Foi exatamente assim que Jesus fez com os seus discípulos. Identificou, preparou e os enviou. Aleluia. Glória a Deus. A tarefa da igreja tem um valor imensurável na vida e no ministério do missionário, pois ter com quem dividir todas as situações que acontecem no campo, tira dos seus ombros uma carga que é muito pesada para ele e sua família. Amém? Nós temos uma tarefa imensurável na vida e no ministério dos nossos missionários. Nós somos responsáveis pelo bem-estar dos nossos missionários. Sim. Eles têm um peso sobre si muito grande. E muitas vezes lá no campo missionário, eles não têm com quem dividir o peso, assim como nós temos aqui. Às vezes eu posso chegar no pastor Mateus e falar com ele, desabafar com ele, falar com ele os meus sentimentos, as minhas dores, e pedir para que ele ore por mim especificamente, assim como eu posso chegar com o pastor Eduardo, no Johnny, no Favaron, em qualquer pessoa que nós temos aqui na igreja. Nós temos a confiança de chegar e conversar e desabafar e pedir: ajuda-me, preciso de oração, preciso de socorro, estou me sentindo fraco, estou me sentindo cansado, estou enfermo, estou com algumas dificuldades em alguma área da minha vida. Mas eles a quem recorrer? É muito importante que eles tenham esse livre acesso de comunicação com a igreja local, com a igreja que os enviou. Essa comunicação, relatórios, informações do que está acontecendo, como estão fazendo, ou eles pedindo orientações, e nós dando as respostas, e nós orando por eles, nós colocando a vida deles nas mãos do Senhor, nos sacrificando como se nós estivéssemos lá. Nós, na verdade, estamos lá em espírito, sim, porque lá é a Regional Formosa também. Amém? E nós precisamos estar atentos a todas as necessidades dos nossos missionários. Precisamos cuidar deles com todo o nosso carinho. Precisamos estar sempre informados do que está acontecendo ali. Aleluia. Boa parte das pessoas envolvidas com missões entende que a igreja enviadora precisa ser a principal mantenedora da família. A igreja local deve ser cúmplice dos missionários que envia, em todas as áreas, inclusive financeiras. Aleluia. É aquilo que nós já falamos inicialmente aqui. Nós somos cúmplices dos nossos missionários. Eles estão ali e nós precisamos estar em contato com eles, espiritualmente ou verbalmente, passando mensagens, ouvindo, cuidando, guardando, vendo as suas necessidades. Não é só na área financeira, não. Precisamos estar atentos em todas as circunstâncias, na enfermidade, na saúde, nos filhos, em tudo. Amém? Nós temos obrigações com o nosso missionário. Não é pegar o missionário e colocar ele no campo, como muitas igrejas têm feito. Coloca seus missionários em países distantes, em terras distantes, em terras que ninguém conhece eles ainda, e deixam eles lá e abandonam eles lá. Não, isso é terrível demais, é muito sério essa situação. Devemos ter o cuidado, devemos ter a sabedoria
de que eles são a nossa igreja. É a mesma coisa de que se um irmão nosso aqui estivesse passando por alguma necessidade, enfermidade, alguma doença, alguma coisa que precisasse, nós viéssemos a socorrer aqui, lá também nós devemos praticar a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja precisa entender que ao comissionar alguém para qualquer tarefa que seja, estará de alguma forma indo com ele. É isso que eu falei, né? Nós, quando enviamos os nossos missionários para o campo, pastor Jean, pastor Marcelo e os nossos missionários que estão lá nas congregações, nós fomos junto com eles. O nosso pastor, a nossa pastora foram junto com eles. Eles estão dando a assistência necessária, eles estão atentos a todas as suas necessidades, a tudo que eles precisam. E isso é o papel que nós devemos exercer com os nossos missionários que ali estão. Amém? Demandas do cuidado ao missionário, glória a Deus. A palavra cuidado, a que queremos ressaltar aqui, diz respeito necessariamente ao ato de envolver-se ou de responsabilizar-se por algo ou alguém. Para isso, a palavra cuidado não só abrange uma série de outros campos, tais como saúde, segurança, relacionamentos e outros aspectos, como também requer reflexão acerca do uso dela ou de sua atuação em diversas situações. O nosso cuidado aqui não quer dizer somente com a área financeira, somente com a área espiritual. Não, nós temos que refletir aqui sobre todas as necessidades do nosso missionário que encontra-se em campo. Ele encontra muitas dificuldades, ele encontra dificuldades para exercer a sua função ali como ministério. Ele tem que passar a estudar e a conhecer de que forma que ele vai alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Eles têm a necessidade na área da saúde, precisamos estar atentos na área da saúde. Graças a Deus, ali nós pagamos para os nossos missionários a Seguridade Social. Imagine a pastora Franciele, se não tivesse esse seguro ali, nós tivéssemos que desembolsar os pagamentos dessa medicação, nós não teríamos condições. Então, nós estamos atentos, o nosso pastor está atento nos mínimos detalhes. Essa seguridade, ela fica cara, ela encarece, sim, mas olha a necessidade disso. Imagine se não tivéssemos esse seguro social ali, e se nós estivéssemos ali naquele país irregularmente. Sabemos que esses países você pode ter dinheiro que você não é atendido também, né? Então, nós devemos estar atentos em tudo que se diz respeito à palavra cuidado, em todos os sentidos, na saúde emocional dos nossos missionários. Sim, porque muitas vezes eles podem se sentir abandonados, eles podem sentir saudades da sua terra, do seu convívio, da sua nacionalidade, da sua igreja, dos seus parentes, do conforto que eles tinham aqui. Então, em todas as situações, a palavra cuidado, ela tem que ser praticada. Nós temos que estar atentos a essa palavra. Pensar o que eles estão precisando, o que eu poderia fazer para ajudar, para amenizar o que está acontecendo lá. Sabemos que durante essa enfermidade da pastora Franciele ali, foi muito difícil para o pastor Jean. Eu orei muito pelo nosso pastor ali. Eu clamei muito a Deus para que Ele fortalecesse ele, porque a pastora com certeza esteve à beira da morte, com certeza. E eu já passei por isso, quando eu perdi a minha esposa, é terrível. Você vê a tua esposa indo embora e você não ter o que fazer, misericórdia, misericórdia. É só Deus mesmo para confortar os nossos corações. E eu clamei muito pela experiência que eu passei, que eu tive,
quando eu perdi a minha esposa, e que quando eu chegava naquela UTI, a cada dia ela estava pior, pior, pior. Em nenhuma vez que eu cheguei ali houve uma melhora, sempre pior, 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 até vir a óbito. E eu me coloquei aqui no lugar do pastor Jean, e eu intercedi muito para que o Senhor confortasse a sua dor e o seu medo. 2 filhas pequenas. A esposa, eu creio que andou beirando a morte, mas a graça do Senhor alcançou ela. Amém? E a graça do Senhor tem alcançado ela todos os dias. E eu creio num grande milagre, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da vida da pastora ali. Aleluia! Apoio aos vocacionados antes de ir. O cuidado para com o missionário começa com o apoio quando ele se apresenta como vocacionado para a sua igreja, por iniciativa própria ou porque a igreja identificou algum talento especial dele. Nós já falamos aqui, né? Quando a igreja identifica alguém, ou quando alguém acha que está apto para exercer a missão de missionários, a igreja tem a obrigação de acompanhá-lo, de estar junto dele, de observá-lo, de testá-lo, de estar ao seu lado, mostrando para ele as dificuldades, as responsabilidades, tudo aquilo que um missionário vai enfrentar no campo. É dever nosso de instruí-lo, de falar, de não esconder nada, para que quando o missionário vai para campo, ele esteja totalmente preparado, sabendo do que ele vai encontrar pela frente. Amém? Glória a Deus. Nesse instante é necessário compreender que o vocacionado, apesar da disponibilidade e vontade de contribuir, ainda precisa de orientações e preparo adequado para que possa desenvolver essa vocação. Amém? Precisa ser treinado, precisa praticar. Quem sabe até visitar um campo missionário e passar algum tempo lá, né? Para ver se é isso mesmo que ele quer, para que não haja um retorno prematuro desse missionário, que possa, porventura, se arrepender, ou porque não consiga permanecer ali. Então, são cuidados que nós devemos ter como igreja. Muitos de nós perguntamos, eu creio que eu tenho certeza no que eu vou falar agora, que muitos irmãos, muitas pessoas talvez possam questionar, mas para que tanta atenção, para que tanta preocupação com missionários, por que tanta ênfase a missões? Sim, porque lá é a extensão da nossa igreja, e nós precisamos cuidar, para que o mesmo conforto que nós temos aqui, para que as mesmas direções que nós temos aqui, lá também possa receber, amém? Porque são nossos irmãos que estão lá, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A igreja local deve ser cúmplice dos missionários que envia em todas as áreas, inclusive a financeira, nós já falamos aqui. Ela precisa entender que ao enviar alguém para qualquer tarefa que seja, estará de alguma forma indo junto com ele. Todas as vezes que nós enviamos um missionário para campo, nós estamos indo junto com eles, amém? Nós estamos indo junto com eles, espiritualmente, nos sentimentos, nas orações, nos jejuns, nos clamores, nas vigílias, em todo o processo que a igreja realiza em prol dos nossos missionários, nós estamos lá com eles e eles estão recebendo essas bênçãos, essas respostas que o Senhor tem realizado e derramado sobre a vida deles através da igreja. Aqui a oração tem um papel fundamental nesse processo de cumplicidade. E a igreja como um todo deve atentar para a possibilidade de ser ela mesma a respostas para as orações em favor de seus enviados, principalmente no tocante às ofertas e ao sustento necessário para o povo.
Nós precisamos orar, nós oramos, nós jejuamos, nós levantamos clamores, nós fazemos campanhas em prol dos missionários. Agora nós vamos entrar numa campanha de 40 dias de jejum e oração em prol da viagem missionária, em prol da obra missionária. É isso, né? Nós precisamos estar envolvidos totalmente com a obra missionária, precisamos estar envolvidos com o sustento financeiro para que essa obra possa ser mantida ali. Eu fui secretário de missões durante 7 anos aqui na Regional Formosa. E nós entramos quando o missionário Augusto estava no Haiti ainda, e depois ele foi para o Uruguai. E era tranquilo manter esses missionários. O custo era mais baixo, então eu não via problema nenhum em manter esses missionários. Mas quando o nosso pastor João Batista Bicudo e sua família foi para Portugal, eu e a minha esposa, como secretários de missões, nós começamos a sentir o peso, as dificuldades em angariar fundos para manter os nossos missionários ali. Começou a ficar mais pesado, em euro, valor em euro, mais alto que o dólar, né? Uma série de coisas. E começou a vir sobre nós a preocupação de aonde arrumar dinheiro. Fazíamos campanhas, coloquei muitos pneus para serem sorteados, colocamos muitas coisas, bicicletas, colocamos muita coisa para angariar fundo para missões. O nosso querido irmão Tiago participou muito nessas ofertas, nessas doações. Muitas pessoas participaram muito, a irmã Marli, muitas pessoas, eu não quero falar nome para não deixar ninguém de fora, mas muitos participaram. Eu lembro que teve um dia que, no dia seguinte, nós tínhamos que mandar em torno de 10 mil reais para Portugal, e nós não tínhamos nem 6 mil reais em caixa. Eu cheguei em casa, eu ajoelhei no lado da minha cama e eu chorei. Eu falei, Senhor, e agora? Por quê? Porque os nossos missionários, eles contam com esse dinheiro no dia certo. Eles têm os seus custos, as suas despesas, eles têm os seus aluguéis, eles têm a manutenção da sua família. Eu lembro que eu tive um dia que eu falei para a Sônia, eu vou doar o nosso carro para missões. Eu vou doar o nosso carro para missões, porque eu não dou conta. Eu não sei mais o que fazer para arrumar dinheiro. Mas nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor. Nós buscamos a face do Senhor, aquele que tudo pode. É aquele que sustenta a obra missionária. É aquele que sustenta as nossas vidas, em todas as áreas, financeira, saúde, no emprego, no lar, na igreja. É Ele que nos sustenta. Não são os nossos esforços particulares. No dia seguinte, eu não lembro de que forma foi, mas apareceu exatamente o dinheiro que nós precisávamos para ser enviado para Portugal. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. O missionário, ele fica numa situação, eu creio que bastante, talvez, constrangedora, quando ele vai para o campo missionário. Ele deixa de gerar a sua própria renda por meio do seu trabalho profissional e passa a viver uma vida totalmente dependente de recursos alheios. É, sem dúvida, um grande desafio e motivo de muita preocupação. Imagine, temos aqui como exemplo o pastor Jean, que era um profissional na área de marcenaria. Ele tinha seu sustento, ele tinha o seu ganho, ele pagava as suas contas, ele vivia, sustentava a sua família, mas de repente ele vai para uma obra e ele não tem mais isso, ele não tem mais um salário fixo, ele não tem mais aonde arrumar recursos, e ele conta com quem? Com nós, com a sua igreja, que está por trás dele, sustentando ele. É muito preocupante isso, e nós devemos nos colocar em seus lugares, sim. Devemos nos colocar nos lugares do pastor Marcelo, do pastor Jean, dos outros pastores missionários em toda a face da terra, a dificuldade que é de você viver sem ter um salário garantido.
Eu imagino eu perder o meu emprego e ir para Portugal fazer a obra do Senhor. Imagina você, se coloca no lugar de um missionário. É extremamente preocupante e eu, às vezes, consigo sentir a preocupação, o medo que ele possa estar sentindo ali. Sabemos que o Senhor tem abençoado muito eles ali e não tem faltado nada, graças a Deus. Por isso é necessário que a igreja caminhe com os seus missionários. Precisamos andar junto com eles, precisamos sentir a sua dor. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, que eu faço isso. Eu tenho a facilidade de ser empático, de me colocar no lugar da pessoa. Muitas vezes eu me coloquei no lugar do pastor Jean, e liguei para ele, e chorei com ele, na sua dor. Nós devemos praticar a empatia, nos colocar no lugar do outro. Não pense que a nossa vida sempre é um mar de rosas, não. Você olha para o Cleomar e para a Sônia, não, esses caras não precisam de nada, eles estão bem. Tenta pensar, tenta se colocar um pouco de tempo na nossa situação. Há muitas lágrimas, há muito choro, há muita dor. Amém? Glória a Deus. A quebra de laços com amigos, familiares e igreja pode causar sérios problemas para os missionários que estão no campo transcultural. Um desses problemas pode ser a solidão. É a principal área de necessidade entre alguns missionários que foram para o campo. Nós já falamos isso rapidamente inicial, mas preste bem atenção. Pastora Franciele, com seus parentes, seus tios, pais, toda uma vida nasceu aqui, se criou aqui, se formou aqui, uma igreja com quem tinha que conversar, louvava o Senhor, ministrava a palavra do Senhor, uma vida que ela sabia passo a passo o que fazer. De repente ela vai para Portugal e se sente ali, imagine a chegada dela ali em Portugal junto com os seus filhos. Meu Deus, e agora o que fazer? Como vai ser daqui para frente? Não é fácil. Não é fácil. Então, ele é bastante difícil. Eu quero aqui contar um exemplo, e aonde eu falo que eu tenho facilidade de me colocar no lugar das pessoas. Eu trabalhei numa multinacional por 26 anos e eu tive muitas transferências. E a minha primeira transferência fora do estado do Paraná, que eu achei o máximo, eu falei, vou arrebentar. Foi quando eu fui transferido para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quem conhece Rio Grande do Sul? Povo difícil. Um povo difícil. Um povo tradicionalmente regionalista. Um povo que acha que é dono de tudo e que acha que o Brasil é Rio Grande do Sul. Quando você chega em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, você é visto com desconfiança por tudo e por todos. Todo mundo te olha atravessado. Demora alguns tempos para que você possa conquistá-los. Quando você conquista eles, não existe gente mais simpática e mais amável do que o gaúcho. Mas você precisa conquistá-lo. E isso foi muito tempo. Quando eu fui transferido para lá, normalmente a empresa te deixa no hotel 30, 60 dias, o tempo que for necessário, com a família, para você procurar local para morar, se adaptar, filhos na escola, toda essa coisa. E eu comecei a encontrar resistência no próprio trabalho, que eles achavam, porque eu fui para ocupar um cargo superior, eles achavam que tinha que ser alguém da região, tinha que ser alguém deles. Para mim, conquistar eles foi bastante difícil. Depois de 20 dias, eu cheguei no hotel de meio-dia e ajoelhei no lado da minha cama e chorei. Falei, Senhor, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, não tem condição de ficar aqui. As portas se fecharam, eu não consigo auxílio, ninguém demonstrou vontade de me ajudar, pelo contrário, dificultando em tudo, né? E eu chorei e falei, Senhor, e orei, e coloquei no meu coração o seguinte, eu vou chegar na empresa, agora às 2 horas da tarde, vou ligar para o meu diretor, e se ele falar para mim assim,
você quer voltar? Eu vou dizer quero, e acaba tudo aqui. Mas eu chegando no escritório, eu liguei para o meu diretor, expliquei a situação, e ele falou assim, não desista, é assim mesmo, você vai conseguir. Aí foi a resposta do Senhor para mim. E aí eu acabei ficando 13 anos em Porto Alegre. Gente maravilhosa, gente querida, gente amável, muito mais amável do que vocês possam imaginar. Você pode ver os pastores que vêm pregar aqui, que coisa maravilhosa de amor que eles têm para com os seres humanos. São tremendo, tanto que toda vez que eu pego férias, eu tenho vontade de ir para lá. Então, fiz muitos amigos ali, então é muito bom isso. Agora imagine o nosso missionário, ele vai ter o mesmo sentimento, ele vai ter as mesmas barreiras, os mesmos entraves, as mesmas dificuldades. Precisamos estar atentos a isso, e nesse momento é que precisamos estar ao lado deles, confortando, dizendo, não desista, você vai conseguir, é assim mesmo, estamos contigo, estamos orando por você, estamos te ajudando, conte conosco, estamos aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A casa para a mulher é como uma cidadela, é um sonho de adolescência, é um sonho muito dolorido em deixar para trás. Toda mulher tem o seu lar, a sua cozinha, do jeito que ela quis montar, do jeito que ela gosta, e de repente ela abre mão de tudo isso que teve a vida toda ali, e agora vai para lá e não tem nenhuma cozinha, não tem nenhuma casa, não tem nada, tem que montar tudo ali. Então, todo esse cuidado nós temos que ter ali com o nosso missionário. A expectativa pela nova vida, no geral, toda mudança gera a expectativa de que as coisas se encaixem da melhor forma possível e o mais rápido. Eles esperam que as coisas se encaixem rapidamente, que tudo seja rápido, que as crianças encontrem escolas, que seja perfeito, que tenham relacionamentos, que façam amizades, é muito bom. Com a família missionária não é nada diferente, uma vez que além da apreensão natural pela mudança de endereço, existe a preocupação pela adaptação e cultura ao clima, aos novos companheiros, entre outros. Nesse momento, o esforço de incentivo, companhia e oração fazem toda a diferença. É isso que nós estamos fazendo constantemente, orando pelos nossos missionários, jejuando pelos nossos missionários, é isso o nosso dever, e contribuindo principalmente para com os nossos missionários. Saber que estão indo para iniciar uma nova vida, mas que não estarão sozinhos, é tudo o que eles precisam nessa hora. Eles têm que se sentir amados por nós, eles têm que sentir que eles estão indo, que vão ficar sozinhos, mas que não estão sentindo sozinhos, porque tem uma igreja toda por trás deles, ajudando, orando, contribuindo, passando mensagens, ligando, incentivando. Amém? Glória a Deus. Saber que estão indo para iniciar uma nova vida. Ok, já foi dito, a ideia é diminuir ao máximo todos os possíveis agravantes que podem atrapalhar na adaptação dos missionários à nova cultura. Apoio à chegada do missionário, aleluia. A chegada do missionário e sua família ao campo de trabalho é sempre um misto de sentimentos por parte de todos os envolvidos no processo. Cada mudança tem sua particularidade e histórias, que podem ser incentivos positivos ou negativos, de acordo com cada experiência particular. Nós precisamos clamar ao Senhor, estarmos junto deles, para que eles não tenham traumas a partir da sua chegada no novo campo de trabalho. Eles têm que se sentir próximos e acolhidos por nós, sabendo que estamos juntos com eles. Amém? Qualquer alteração de nossa rotina ou agenda em nossa vida pode gerar conflitos, dificuldades, dúvidas, ansiedades e com certeza exigirá adaptação. Toda mudança em nossa vida gera uma ansiedade. Você vai mudar de emprego, você fica ansioso nos seus primeiros dias de trabalho. Você dirige uma filial, no meu caso, vou dirigir uma outra filial. Qualquer mudança tira você da zona de conforto, tira você do seu ambiente, do seu habitat, onde você domina
para ir para uma coisa incerta, insegura, que você não conhece. Assim também é com os nossos missionários quando vão para campo. Eles não sabem o que vão encontrar ali, só sabem que o Senhor estará com eles todos os dias. Aleluia! E tem que ter muita fé, porque nós pregamos que o Senhor estará conosco todos os dias, mas nós temos experiência que quando a dificuldade chega, muitas vezes nós temos dúvida de se o Senhor estará conosco todos os dias. Então, imagine os nossos missionários longe. Prioridades no cuidado aos missionários. Todos os pontos até aqui abordados são extremamente importantes em se tratando do cuidado que a igreja precisa ter com os missionários, com seus missionários. Mas pelo menos 3 outros pontos precisam ser destacados, pois têm peso considerável tanto no início quanto ao decorrer da caminhada dos missionários. Quais são eles? Treinamento, nós já falamos. Escolher o candidato, ficar de olho no candidato, observar ele e investir nele, treinando, ensinando e tal. Segundo ponto, a saúde. Nós precisamos ter cuidado com a saúde das pessoas que nós enviamos para campo. Nós temos responsabilidades. Graças a Deus, nós temos responsabilidades. Por quê? Porque nós pagamos o seguro, a Seguridade Social ali em Portugal, e a pastora Franciele está sendo bem atendida pelos melhores médicos ali da região. Amém? Então esses são os cuidados que nós não podemos abrir mão. É caro, mas está aí o resultado, né? A prova de que realmente nós não podemos abrir mão disso, desse cuidado. É responsabilidade nossa manter os missionários com saúde. E também os filhos. Precisamos ficar atento aos filhos dos missionários. Muitas vezes nós pensamos somente no casal, no missionário, na missionária, mas eles têm filhos muitas vezes. No caso, o pastor Jean tem duas filhas. E nós precisamos nos preocupar e nos envolver também com a sua família. Precisamos estar atentos nas suas necessidades básicas. Como é que está a escola? Como é que está o relacionamento com as outras crianças? O psicológico dessas crianças. Enfim, elas abriram mão de um colégio, abriram mão da sua igreja, das classinhas, abriram mão dos parques de diversões, dos shoppings, do seu habitat natural que eles conviviam aqui, para ir para uma terra diferente. A criança sente muito mais do que nós, e nós precisamos estar atentos, vigiando a necessidade das crianças. Muitos missionários, às vezes, não comentam, mas nós precisamos estar atentos a isso aí. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui já concluindo, e nós queremos falar aqui, a obra missionária é, na verdade, realizada dentro de um grande processo. Dentro do seu papel na grande comissão, a igreja identifica, prepara, envia e cuida de seus missionários, procurando proporcionar-lhes as melhores condições possíveis para que não aconteçam os chamados retornos prematuros que colocam em risco todo o projeto missionário. Fazemos um investimento muito grande, despesas muito grandes, e aí, a pouco, os nossos missionários não dão conta de ficar lá e regressam antes do tempo. Nós precisamos ter o cuidado para que isso não ocorra. Nós precisamos ter o cuidado para com toda a família do missionário, no seu bem-estar, na saúde, seus filhos, as escolas, em todo o seu relacionamento possível ali naquela região. Nas suas necessidades básicas de alimentação, de saúde, de bens materiais, na área financeira. Nós não damos luxo para os nossos missionários, mas o básico, principalmente, nós estamos participando e contribuindo. Quer dizer, os nossos missionários são enviados e podem fazer a obra despreocupadamente, porque nós temos responsabilidade. Nós somos uma igreja que ela é vigiada por um pastor rígido nessa área, que é atento a essa área e que não vai deixar faltar nada para essa obra missionária. Amém? É possível perceber os desafios que a igreja tem pela frente na difícil tarefa de cuidar dos seus missionários. Os campos missionários
são diversos e diferentes entre si. As equipes são formadas por pessoas das mais diversas culturas e os missionários pelas quais ela é responsável são pessoas sujeitas aos mesmos problemas que qualquer outra pessoa. Os entraves podem ser minimizados se a igreja assumir a responsabilidade de cuidar dos seus missionários a partir da vocação. Então, é uma sequência do cuidado que a igreja tem para com os seus missionários. É a sequência normal que tem que ser seguida, desde a vocação, desde a pessoa vocacionada para a obra, o seu treinamento, o seu conhecimento da obra missionária, do campo missionário, e do que tem que ser feito, o seu envio, a sua manutenção na chegada, na estada e o período em que ele ficar ali. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A verdade é que o missionário é a igreja lá fora, em outra cultura. Quando ele está doente, a igreja também está doente. Quando é perseguido, a igreja também é perseguida. Quando sofre, a igreja também sofre. Mas quando pessoas se entregam a Cristo por meio do seu trabalho, a igreja se regozija também. Amém? Glória a Deus. É por isso que quando nós recebemos a informação aqui, que o pastor vai batizar 6 almas, 8 almas, 10 almas ali, o nosso coração se regozija. Nós nos alegramos, nós vibramos, sim, porque essa é a nossa missão, ganhar almas para Jesus, não importa se é 1, ou 10, ou 20, ou 30, ou 50, uma alma só, uma alma não tem preço para Jesus, amém? E nós somos coparticipantes de termos ganhado essas almas para Jesus, através das nossas orações, através das nossas contribuições, através do nosso sacrifício de jejum e oração, do nosso sacrifício de fazer algo para missões, de fazermos um bazar, de realizarmos um almoço, de fazermos coisas para que o bem-estar dos nossos missionários possa estar sobre todos os cuidados ali. Amém? Glória a Deus. E por fim, aleluia. Nessa lição nós somos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19 a 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo, a bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. Amém? Você se insere aqui nesse grupo? Você se insere aqui nesse grupo de missionários? Eu me insiro, eu participo, eu oro, eu contribuo, eu jejuo e eu oro. Amém? Que todos nós possamos nos inserir nesse contexto, em todas as áreas. Tem espaço para tudo, tem espaço para todos. Que nós possamos estar atentos ao chamado do Senhor Jesus. Ide a todo mundo e anunciais a minha palavra. Aleluia! Que nós possamos ser coparticipantes de Jesus Cristo, em levar a palavra a todos aqueles que ainda não conhecem o plano de salvação, a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, para que assim possamos abreviar a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar aqui o presbítero Maciel para louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não desfalecemos de fazer a obra missionária. Tem espaço para todos, orando, jejuando, sacrificando, participando financeiramente e indo. Amém? E a nossa igreja, ela é missionária.
E a nossa igreja, o Senhor tem abençoado muito o seu povo. E o Senhor tem nos abençoado muito, porque nós somos missionários. E as bênçãos do Senhor seguirão a todos aqueles que creem na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos nos colocar sobre os pés. Aleluia.